Olá, estamos iniciando mais uma rodada de conversa aqui na Força do Rádio. Hoje o nosso convidado é o vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Almir Vieira. Seja bem-vindo, vereador. Olá, bom dia, boa tarde, né? É um prazer poder estar aqui, prestar conta do nosso mandato e também falar de algumas projeções que temos para o futuro. Bom, antes de perguntar, sobre a presidência, sobre quais são teus planos, para esse mandato, esse teu segundo mandato, é isso? Isso. Eu gostaria de saber como é que tu iniciou na política, como é que tu começou, como é que foi o teu primeiro mandato, tua primeira eleição? Fran, é engraçado falar sobre isso, sabe? Porque eu tenho formação militar, né? Quando eu completei 18 anos, entrei nas fileiras do Exército e permaneci lá até quase os 38 anos de idade, né? Eu tive o contato com a política por conta do vizinho de nossa residência lá, que era o Wilson Vandal, né? Era a política mais próxima a nós. E a gente começou a analisar e gostar daquela muvuca. Meu pai foi candidato por 2 vezes, ficou primeiro suplente nas 2 vezes, foi um dos fundadores do PSDB aqui na cidade de Blumenau. E eu comecei a me envolver muito pouco com aquilo lá, mas não tinha vontade nenhuma de participar. Mas com o passar do tempo e depois dessas 2 eleições que meu pai correu, uma certa vez ele sentou conosco e conversou: um de vocês tem que ser candidato, até porque na família nós temos deputado federal, nós tivemos vereadores em outras cidades, então a família já vem com já tem um histórico político. Já tem um histórico político, né? Mas eu nunca imaginei, até te confesso que a minha vida era voltada só para as Forças Armadas, né? Fiz viagens para fora do Brasil, fui soldado da ONU, andei por esse Brasil aí, então eu vivia a farda. Mas chegou um momento em que meu pai falou: olha, um de vocês deveria ser candidato, né, para os 4 filhos. E foi que caiu para mim essa incumbência. Mas logo após meu pai ter falado isso aí, logo em seguida eu não dei muita importância, mas ele veio a falecer. E aquilo ficou martelando comigo, sabe? Até que um dia eu recebi um convite do então deputado Jean Kuma e do João Paulo Kleinenbing para ser candidato, né? Peguei licença do quartel e fui ser candidato, mas com a ideia de cumprir uma promessa para o meu pai e também para, até um desafio pessoal. Uma das coisas que eu sempre fui movido é de desafios, né? Fui candidato e contrariado pela família, né? Até porque a família veio com 2 derrotas que deixou muito triste, né? E a política tu sabe muito bem, né, Fran? Tu é política, tu sabe o que eu tô falando. A derrota dói muito mais, né? Do que uma derrota de perder um jogo de futebol. E às vezes dói mais na família do que na gente, Exatamente. Aquele que não tá próximo, muitas vezes, né, não sabe da essência política, sofre muito mais. E eu falei para a família: eu vou botar meu nome à disposição, vou cumprir com aquilo que eu falei com meu pai, vou cumprir a ideia que o partido colocou para nós, mas se eu não fizer 1000 votos eu não participo mais da eleição. Fiz 1080 votos, né? Aí fui convidado depois para ser... E naquela época tu já se elegeu? Não, eu fiquei 5º suplente. Isso foi que ano? 2012, isso aí, 2012, primeira eleição, isso aí mesmo. E aí o que aconteceu? Eu voltei pro quartel, tocar minha vidinha lá do militar, cumpri com a minha condição civil, tanto pro partido quanto também para a promessa familiar, e recebi um convite do João Paulo de ser diretor de obras do município. Fui, peguei licença do Exército. Aí participei 2 anos de diretor de mutirão, diretor de obras, fizemos um monte de obra. E aí veio de novo a ideia de ser candidato, né? E aí com mais força, com mais embasamento, aí com mais condição de poder disputar uma eleição. Nós fizemos um trabalho que ficou marcado na cidade de Blumenau. Nos 2 anos e meio a gente fez mais de 120 ruas, né? A gente conseguiu organizar, preparar. O mutirão ele vinha numa decadência, a gente conseguiu elevar de novo no mutirão, dar credibilidade. Nós trocamos algumas condições. Existia chamadas ruas de calote, a gente fez essas ruas serem todas elas contempladas. Liquidamos a conta e conseguimos ainda fazer esse número de pavimentação. Fui candidato, né, numa legenda fortíssima. Eu fui o 4º mais votado da cidade de Blumenau, porém não me elegi.
Em 2016, daí. Isso, não me elegi por conta de legenda, né? Tanto é que eu fiz 4.500 votos. E ainda ficou fora, E né? ainda fiquei fora. E a situação da legenda é bem difícil, né? Até para as pessoas entenderem. Aí o desânimo foi total, Fran, né? Aí a ideia era voltar pro exército, acabar com tudo, né? Mas aí recebi o convite de trabalhar com o deputado Jean na Assembleia Legislativa, trabalhei 2 anos com ele. Depois trabalhei com o João Paulo em Brasília. Vim a ser candidato novamente, me elegi, né? Daí saí do PSD, né? Que eu não conseguia fazer legenda lá. Fui para o PP, me elegi no PP e me reelegi novamente no PP. Mas a ideia de ser candidato, de ser vereador, de ser político é poder contribuir com a sociedade. Eu enxergo, as pessoas às vezes comentam muito, porque a política é isso, a política é aquilo. País democrático, a gente precisa e necessita da política, não tem como ser diferente, né? Tudo que a gente faz na nossa vida depende da política, né? Tanto nas necessidades básicas como no nosso lazer, tudo passa em torno da política. Então nós temos que ter a condição de participar, a condição de dar ideia. Obviamente que às vezes a gente é mal interpretado, né? Mas quando tu tá numa função que tu tá à frente, tu tem que tomar decisão. Não dá e às vezes essa decisão nem sempre é do agrado, né, de parte da população. Exatamente. E às vezes a parte menor critica muito mais aquela maior que está sendo beneficiada. Mas faz parte do jogo e tu não tem mais. Hoje eu enxergo que a política não tem mais espaço para ficar em cima do muro, né? Tempos atrás a gente via político que dava um sorrisinho aqui, abraçava lá e, né, ficava naquela lenga-lenga. Hoje não dá mais. Hoje tu tem que tomar posição. E às vezes tomar posição, dizer um não, é complicado, né? Eu já senti isso na pele, em vários grupos, de chegar e dizer, não tem condições. As pessoas às vezes preferem receber um sim que não vai acontecer do que receber um não, né? As pessoas, eu comento muito isso, as pessoas às vezes preferem ser enganadas, com tapinha nas costas, e sair de lá dizendo assim, esse é legal, esse é bacana, pelo menos, né? Ele vai ver e tal, do que tu não ter condição e dizer, não vai sair, não é possível. Né? As pessoas não querem receber não, nem nós gostamos de receber não, né? Mas faz parte, o não também é uma resposta, né? Eu sempre digo, a gente tem que tentar achar alternativa de resolver os problemas. Mas não dá para ficar ensaboando, não dá para ficar enrolando as pessoas. Eu não consigo. E às vezes a gente paga um preço muito alto por isso, né? Por chegar, às vezes na lata e dizer, eu tentei, fiz tudo que pôde, mas não deu. Mas não deu. Né? E a responsabilidade do não, né? É muito grande, né? É porque o não, ele indiretamente agride, né? As pessoas às vezes não, no primeiro momento, a gente não sente o impacto, mas o não, ele agride lá no íntimo. A pessoa fica chateada. Independente, às vezes até uma própria pessoa próxima, até um assessor da gente, até uma pessoa que trabalha conosco. Eu não gosto de receber não. Sou sincero em te dizer, eu não gosto de receber não. E no primeiro momento é impactante. Mas depois, com o passar do tempo, tu vai analisando, não, poxa, ainda bem que eu recebi o não, ainda bem que foi, né? Porque às vezes a gente fica batendo numa tecla, numa matéria que ela não vai dar resultado. Mas a gente fica empolgado por uma falsa confiança, por uma falsa possibilidade de acontecer, e chega lá na frente, desperdiçou um tempo, desperdiçou dedicação, esforço, e não aconteceu. Quando que se no início tivesse dado não, talvez teria surgido outras alternativas. Mas a dificuldade do não é também na política um dos pontos que a gente tem que trabalhar muito. E eu te confesso que às vezes até meu pessoal puxa a orelha da sinceridade e da transparência de dizer sim, sim, não, e se dá para resolver, a gente resolve. E isso acaba às vezes me distanciando de alguns públicos, sabe, Fran? Mas é o meu jeito de trabalhar, né? Às vezes a gente é mal interpretado, mas é o meu jeito de trabalhar. Não que eu vou deixar de fazer, não que eu não quero fazer. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que quando no quartel a gente sempre dizia, né? Missão dada é missão cumprida, né? Me dê a missão e que eu me viro com os meios. Então, assim, eu não gosto de não poder entregar aquilo que as pessoas esperam receber. Eu não gosto disso, fazer isso. E eu fico muito chateado quando eu estou numa pendência de resolver alguma coisa e o sistema não faz com que a coisa ande, né? Às vezes eu vou para tribuna, às vezes eu vou para a rádio, às vezes eu vou para a imprensa, e eu reclamo muito da falta de sensibilidade, muitas vezes, das pessoas que estão à frente dos funcionários, aquele que é responsável por resolver, muitas vezes de má vontade,
né? Enquanto que o contribuinte está ali esperando, o empresário está ali esperando que a coisa aconteça e depende de uma canetada de um funcionário que está lá. E a cobrança sempre chega para o vereador primeiro, né? Nós somos o para-choque da sociedade. Na verdade é essa, né? Nós estamos ali para receber a porrada, né? Até porque a função do vereador ela é distorcida muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes, e eu até eu relevo isso, né? As pessoas não sabem que o vereador é para fiscalizar e fazer leis, né? As pessoas entendem que o vereador tem que estar lá na frente do buraco, as pessoas entendem que o vereador tem que estar lá na frente da creche. E eu até entendo isso, porque nós somos um agente público e nós podemos e temos condições de fazer isso. E eu relevo e eu faço isso com muita tranquilidade, né? E eu e minha equipe estamos sempre prontos para fazer, atender essas reivindicações, independente se elas estão dentro de uma legalidade de mandato ou não. Mas eu acho que enquanto que eu estou dentro do poder público, enquanto que eu conheço o funcionamento da máquina, eu tenho o dever e a obrigação de pelo menos dar um respaldo para a sociedade. E eu trabalho dessa forma, eu e minha equipe trabalhamos dessa forma. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou ficar fazendo isso, o vereador, sei lá, porque não faz parte do meu mandato. Não. Eu não consigo enxergar desse jeito. Se eu estou aqui, eu sou um ente que tem que estar ajudando as pessoas naquilo que for necessário. Né? Desde uma indicação, desde um acompanhamento. As pessoas elas têm a política já como uma mancha, e ainda se tu pelo menos não dá essa condição deles poderem chegar para conversar, aí a distância vai ficando cada vez maior, né? Bom, e falando nessa parte de comunidade, né? A gente sabe que tu tens um bastante envolvimento, principalmente ali com os bairros, né? Fortaleza, Fidélis, né? É uma região bem forte que tu tens atuação também, né? O pessoal se identifica com o vereador Almir Vieira, né? Sim, eu vou dizer para ti que eu gosto. Eu sempre falei, e acho que esse foi um dos pecados da minha eleição agora que eu tive para deputado. Meu pessoal me cobra muito, Almir, tu tem que estar sintonizado nas telas, nós temos que estar na rede social, nós temos que estar no WhatsApp, nós temos que estar no Instagram, nós temos que estar no Facebook. Só que eu tenho, Fran, que confesso que eu acho uma frieza muito grande uma tela. Eu preciso sentir o público, eu preciso estar conversando com as pessoas, eu preciso estar na rua, eu preciso apertar a mão, eu preciso olhar no olho das pessoas, e muitas vezes isso não retorna como um voto, né? Nós fazendo uma análise mais aprofundada das eleições que foram agora, nós tivemos candidatos que fizeram quase 12, 13 mil votos em Blumenau e nem sequer sabem onde é que fica a Rua Amazonas ou a Francisco Valde ou qualquer outra rua da cidade de Blumenau, não sabe nem como é que funciona a vida da cidade. E fizeram mais voto que nós que somos da cidade. Mas isso por conta do quê? Por conta de uma rede social, né? Por conta de um segmento, que isso também é uma coisa que me entristece muito, Fran. Eu fico muito chateado, muito triste, quando um segmento vota naquele segmento. Porque ele vai defender o nosso segmento. O político não pode defender um segmento. O político não pode defender somente uma área. O político ele tem que estar pronto e tem que ter entendimento de todo o funcionamento da máquina. Como é que um político que vem de um segmento A vai conseguir trabalhar qualquer outro assunto se não for aquele voltado para aquela condição? Eu conversei uma vez com um eleitor que ele disse para mim o seguinte, eu votei no fulano, mas só porque eu não era do segmento dele, ele não me atendeu. Porque ele disse que ele não precisa do meu voto, porque ele tem o voto do segmento dele. E as pessoas acabam fazendo isso. Porque votou no segmento dos animais, por exemplo. Gente, a política é muito maior que isso. A política não pode ser só um segmento. E eu trabalho muito isso. Eu não tenho um segmento. Eu podia cuidar só da segurança pública, só falar de militar. Não é isso que a política quer. A política quer uma pessoa que tenha conhecimento em todas as áreas. Como é que eu, enquanto segurança pública, vou tratar de um assunto de uma creche ou da educação, se eu não tiver conhecimento? Ou da condição de mobilidade urbana, né? Eu tenho que ter conhecimento. Então, e são muitas prioridades para focar apenas em uma, né? Exatamente. Então, a política ela se confunde muito nesse aspecto. As pessoas acabam indo somente para aquele segmento que mais chama atenção. E muitas vezes aquilo que não está segmentado é a opção certa, porque tem conhecimento em todas as áreas. Então a política ela acaba deixando, e foi o que aconteceu nas nossas eleições agora. As extremas partidárias, e só elegeu quem estava ou na extrema direita ou na extrema esquerda, e o que ficou no centro é porque é segmentado. Né? É que tem uma igreja, é que tem uma ação de animais ou coisa parecida. E se esqueceu aqueles que têm a essência política, que trabalham em todos os segmentos.
Bom, e falando agora, né, sobre a presidência da Câmara, né? Você se elegeu no fim do ano passado, né, na votação aí com a mesa diretora. Quais são os teus planos agora como presidente do Poder Legislativo aqui de Blumenau? São 2 anos também de mandato, né? Fran, ao longo desse período que nós estamos na Câmara de Vereadores, a gente sempre sentiu uma dificuldade da comunicação da Câmara com a sociedade blumenauense, né? Não somente com a sociedade, até mesmo com a própria imprensa, né? A gente vê um distanciamento muito grande. A gente sente que o vereador na cidade de Blumenau, por muitas vezes, é taxado até como um bicho-papão, né? Por conta da informação chegar talvez distorcida, ou por conta de não chegar da forma correta, ou até mesmo porque nós temos isso dentro do ser humano, a gente só lê o título, a gente às vezes não lê toda a essência da matéria, né? E às vezes o título lê e o título às vezes sai tendencioso, ou é botado até próprio um fake news, alguma coisa nesse sentido, e a gente só pega aquela primeira parte e dali a gente leva para frente. E eu comento muito com o meu pessoal e até com os vereadores que um dos grandes desafios na cidade de Blumenau é tentar mudar essa imagem. É mostrar que quem se elegeu, que está lá, está representando a cidade, está representando o povo e não está lá de má fé. Não está lá para fazer as sacanagens, desculpa a expressão da palavra, que as pessoas muitas vezes comentam, que algumas bocas alugadas acabam comentando, algumas pessoas que muitas vezes disputam uma eleição, não chegam na eleição, e aí elas vão para a rádio, elas vão para a imprensa, elas vão para as redes sociais fazer falácias que não existem, né? E uma das formas que eu encontrei, juntamente com a minha equipe, de fazer com que as pessoas tenham esse entendimento é fazer a Câmara itinerante, né? Eu quero levar a Câmara de Vereadores em todos os bairros da cidade de Blumenau. Hoje a Câmara de Blumenau não faz sessões itinerantes? Não faz. Eu quero levar para todos os bairros de Blumenau, nos 35 bairros, a gente está marcando, já montando um cronograma, né? Chamar a sociedade para participar de uma sessão, para poder entender o funcionamento, para poder ali trazer as suas demandas da sua localidade, para poder fazer as suas reivindicações e até mesmo para poder ter esse contato direto, né? Tem pessoas que comentam até hoje, Fran, e eu vou dizer para você que não deixa de ser verdade. Que tem vereador que não passou uma vez aqui em 4 anos. Blumenau é muito grande. Blumenau é maior do que se possa imaginar, né? E Blumenau tem um déficit de vereador. As pessoas até comentam, porque não precisa mais. Precisa sim. Precisa ter mais representatividade. Cidade onde tem maior representatividade no município, automaticamente leva isso para o Estado e leva isso para o governo federal. Mas as pessoas não criam essa consciência. Ainda existe uma consciência que o vereador está ali para ganhar dinheiro, que o vereador está ali para tirar da máquina pública. E é o contrário, né? É uma função que todo mundo tem a condição e se tiver a vontade de ser, está aberto para cada um. Dá para disputar uma eleição, né? Para disputar uma eleição. Se tem um objetivo, se tem uma vontade de fazer uma diferença, tem que colocar o nome à disposição. Então, essa aproximação é um dos fatores que nós vamos trabalhar muito. Eu e minha equipe vamos trabalhar muito juntamente com todos os 14 vereadores, né? Eu quero ter essa aproximação, eu quero escutar, eu quero conversar com as pessoas em todas as regiões da cidade de Blumenau, fazer com que a comunidade entenda o processo legislativo da cidade, que entenda o funcionamento. As portas da Câmara vão estar abertas para todas as pessoas. As pessoas às vezes têm um certo melindre, têm um certo medo de ir lá. Está aberta porque aquilo ali é da sociedade. Então essa é uma das primeiras metas que nós vamos trabalhar. Eu e minha equipe já está alinhada para a gente fazer esse trabalho, né? A gente já está preparando tudo como vai acontecer. As sessões começam dia 2 de fevereiro. A gente já vai fazer uma primeira reunião da mesa. A nossa mesa é composta aí pelo vice-presidente Maurício Gol, primeiro secretário Ito e a segunda secretária a Cristiane Loureiro. A gente vai sentar para fazer uma conversa com os demais vereadores, vão fazer esse planejamento, esse planilhamento e nós vamos atuar nos bairros. A outra ideia, também enquanto Câmara, é a construção da sede, né? Blumenau já passou do tempo que necessita ter uma sede. Nós fizemos aí, ao longo de 2 ou 3 mandatos, a aquisição do terreno, né, anteriormente. Onde fica o terreno, Almir? O terreno fica no centro histórico, ali atrás, na frente da Câmara, na Rua das Palmeiras ali. É uma área que já foi adquirida, já foi paga, e ali a gente pretende fazer a construção da Câmara de Vereadores. Mas não somente a construção da Câmara de Vereadores. A região sul e essa parte central ali, ela não possui um parque, uma área de lazer,
né? Então, juntamente, o terreno comporta isso, juntamente com a condição da Câmara, da própria construção da Câmara, a gente quer fazer uma área de lazer para essa região de Blumenau que não tem onde o final de semana o pai levar um filho ou dar uma volta com o cachorro, com o petzinho, vai ter uma pista de caminhada, vai ter uma área de lazer. A gente quer fazer a margem do Ribeirão Garcia, também a margem do Rio Itajaiaçu, quer fazer uma revitalização, até porque ali existe um marco histórico, foi por onde o pessoal desembarcou quando chegou aqui, Dr. Blumenau. Então, a gente quer fazer a valorização daquela região crescer muito mais. Antes da Câmara de Vereadores vir para lá, talvez, Fran, tu é um pouquinho mais nova e talvez tu não lembra muito daquela região ali, mas era uma região esquecida. E ali é a região mais antiga da cidade de Blumenau. Depois que a Câmara de Vereadores veio para lá, começou a se criar vida ali. Começou a criar restaurante, começou os prédios ter movimento. A ter uma movimentação maior, e o próprio dono do prédio antigo começou a melhorar ali por conta dessa movimentação, por conta desse fluxo que começou a girar em torno daquilo ali. Então nós precisamos preservar, porque é um marco histórico. Blumenau é uma cidade turística. Mas Blumenau não é só uma cidade turística, como por exemplo Balneário Camboriú, que tem a praia, tem as belezas, mas não tem uma história. Blumenau tem uma história bonita. Blumenau tem uma história de desbravadores, tem uma história típica alemã, tem essência, tem uma tradição muito grande e ela precisa ser explorada. Os blumenauenses muitas vezes não conhecem a história de toda Blumenau, não sabem nem os pontos que tem aqui. A gente precisa fazer isso chegar. As pessoas às vezes até comentam, porque isso não vai trazer nada. Traz. O turismo, ele traz muita coisa para a cidade e a história é importante. E fora também, né, que com uma sede própria vão economizar na questão do aluguel, né? Sim. Hoje quanto se paga de aluguel? Quase 90 mil reais. Isso mensal? Mensal. De aluguel. Então são questões, né? Eu pelo menos fui criado dentro de casa que, né, trabalhar para construir uma casa para não pagar aluguel. Minha mãe sempre falava isso na mesa, meu pai sempre falava, trabalha, primeira coisa que tu faz na tua vida antes de casar é comprar uma casa para tu não precisar pagar e morrer pagando aluguel, né? Hoje essa fala já tem algumas distorções, né? Tem pessoas que acham melhor aplicar o dinheiro em outra coisa pagando um aluguel. Enfim, então Blumenau precisa ter a sede. Nós vamos fazer essa Tem sede. Já projeto, vereador? Nós temos um projeto que está inclusive no portal Transparência da Câmara de Vereadores. Se clicar lá, nova sede, vai aparecer lá o projeto, inclusive com o parque, tem vista aérea, né? Nós estamos na fase agora, junto com o executivo, de analisar a forma que vai ser feita, se vai ser feita através de uma licitação, se vai ser feita uma parceria pública-privada. A Câmara tem fundo, que se criou um fundo para a construção da sede, ou vão utilizar os valores depois que... Nós temos um fundo, né? Uma parte desse fundo foi usada para aquisição, né? Do terreno. Do terreno, e a outra parte agora para o início da obra. Obviamente que nem todo esse valor que nós temos vai comportar o valor da obra, mas tem a participação do executivo, até porque o prefeito Mário tem vontade também de entregar à Câmara de Vereadores. Então, com essa vontade do prefeito, com a nossa vontade enquanto presidente, a ideia nossa é, no final dos 2 anos, fazer a entrega do prédio da Câmara de Vereadores. Bom, passado essa parte, né, de presidência, né, tem mais 2 anos de mandato, até dezembro de 2024, oficialmente, né, mas a atuação como vereador, sem ser presidente da Câmara, o que as pessoas podem esperar do vereador Almir? Muito trabalho, muita transparência, né, o meu trabalho continua o mesmo, só aumentou as obrigações. Você já foi presidente da Câmara, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Além de cuidar do seu mandato enquanto vereador, tem que cuidar da própria instituição, tem que fazer gestão das pessoas, fazer gestão até dos próprios gabinetes dos vereadores e tentar proporcionar mais projetos voltados para o interesse da nossa sociedade, né? Alguns dos projetos que eu posso destacar do ano passado, que tomou um vulto muito grande, além da questão da saúde da mulher que a gente fez aí, pobreza menstrual, que rodou, né, todas as cidades, inclusive outras cidades acabaram compilando o nosso projeto do Jeep também, que foi né, até você puxou para Gaspar também, né, Fran? Aquele projeto que a gente fez dos aposentados, que teve... Blumenau tem uma incidência muito grande de o pessoal de banco ligar, né, para os aposentados, e quando eles vê, já está com crédito na conta sem ter autorizado, chamada amostra grátis. A gente conseguiu fazer um projeto de lei que, se acontecer isso na cidade de Blumenau, ele não vai vingar,
né? Inclusive, se for comprovado junto com o PROCON, com todos os órgãos, que não foi solicitado, além de o banco não receber de volta esse valor, a pessoa que for acreditada vai poder usar esse valor sem fazer a devolução e o banco ainda vai pagar uma multa. Então, são projetos que impactam diretamente a vida das pessoas. E eu quero tentar trabalhar nesse aspecto. Vai ter muita condição de mobilidade, a região norte de Blumenau, ali em específico, Itapava Norte, com a Rua Paris, ali o Morro da Goiaba, o chamado Morro da Goiaba, a Francisco Valder, a própria Fritz Kegler, são ruas que vão receber pavimentação, vão receber mudanças no trânsito, nas calçadas, revitalização. Então, existe um trabalho muito grande por toda a cidade, acompanhando sempre o executivo, né? Vou forçar bastante a pavimentação através do sistema de mutirão, que hoje está bem alinhada, a demanda não está tão grande, né? E fazer a nossa função diária aí, que é defender os interesses da nossa sociedade. É aquilo que a gente falou no início da nossa conversa, né? Talvez nem sempre a gente vai ser bem interpretado, porque existem grupos que vão concordar e não vão concordar, mas faz parte do show, faz parte do trabalho. E faz parte da política. E faz parte da política. Vereador, obrigada, né? Sucesso aí no teu mandato de presidente e também no mandato de vereador. Obrigado, Fran. Um prazer poder estar aqui. Estava ansioso para vir conversar com você. Até acompanho o seu trabalho aqui na rádio. E acompanho também o seu trabalho como parlamentar. Também é forte, né? É pessoa que tem alinhamento, né? A política precisa de pessoas como você e também aqui na comunicação. Muito obrigado a você e a todos que nos acompanham. Obrigada. Nós conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, vereador Almir Vieira.